Porção semanal da Torá, Vayeshev. Eu vou ler aqui o resumo da Parashá, são todos os capítulos envolvidos, que diz assim. Deixa eu colocar isso. A Parashá Vayeshev inicia descrevendo o grande amor de Yaakov por seu filho Yosef, o José, o que acaba provocando o ódio de seus irmãos. O ciúme deles, dos irmãos, cresce quando Yosef lhes conta os dois sonhos que indicam, ou que indicavam, que eles seriam um dia subservientes a ele. Jacó, envia Yosef, José, para vigiar seus irmãos que estão guardando o rebanho longe de casa. E, ao vê-lo se aproximar, os irmãos planejam matá-lo. Rúben convence os irmãos a não matarem Yosef, José, mas é incapaz de salvá-lo totalmente quando os irmãos vendem Yosef, José, como escravo no Egito. Após mergulharem o casaco de Yosef em sangue, eles voltam ao pai, Yaakov, que acredita que seu amado filho foi morto por um animal selvagem. A Torá faz uma digressão para relatar a história de Yehudá e sua nora, Tamar, no capítulo 38. Aí volta para a narrativa. Voltando-se então para Yosef, já no Egito, onde se torna escravo, que obtém sucesso e é encarregado dos negócios da família de seu amo Potifar. A esposa de Potifar tenta de todas as formas seduzir Yosef, que resiste sempre ao assédio. Ao sentir-se recusada, ela grita dizendo que ele tentou violentá-la. Yosef, José, é jogado na prisão, onde novamente é alçado a uma posição de liderança, desta vez ficando encarregado dos prisioneiros. 10 anos depois, vejam só, 10 anos depois, o mordomo, chefe do faraó e o padeiro são jogados na mesma prisão. Certa noite, eles têm um sonho intrigante, que Yosef interpreta de forma acurada, e a porção conclui quando o mordomo retorna a seu cargo antigo e o padeiro é executado, como Yosef José havia predito. Veja que os assuntos são bastante extensos nessa porção. E poderíamos centrar aí em variados focos, por exemplo, como sonho, interpretação de sonhos, que tipos de sonhos, como funciona. Isso seria uma opção. A outra opção é focar no ciúme, no padrão de comportamento entre Jacó e José, o que leva ciúme aos irmãos, e outras linhas. Mas eu vou focar numa outra coisa. Tá? Eu quero lembrar, por falar de sonho aqui, eu quero lembrar de um sonho que eu tive essa noite. Eu não tenho lembrado muito dos sonhos que eu tenho tido, tenho dormido que não é uma pedra. Mas essa noite me chamou a atenção dois tipos de sonhos com o mesmo teor. E era o local da nossa reunião, né? Vamos chamar um galpão que era uma igreja. E ao mesmo tempo que eu estava dentro do galpão, eu conseguia perceber a parte de cima do telhado. Então eu estava na parte de baixo, como se fosse aquele outro lugar que a gente teve lá, sabe? Que tem aquelas telhas de zinco, aquelas telhas, né? E aí eu escutava um bater de asas forte, e eu pensei que fosse pombo,
né? Porque lá na nossa casa a gente tem visto bastante pombo. Então, na hora que veio aquela bateção de asas por cima, assim, fez aquele arrastão, né? No galpão. E aí eu estava olhando, e aquilo, quando eu vi as asas muito grandes, era aberto, era sem brincadeira, dava uns 6 metros, se não for mais, de asa aberta, né? E aí aí a asa fechou e era o corpo de uma pessoa. Nessa hora, é como se eu tivesse ali acordado, né? Porque naquele momento eu não tinha distinção que era sonho, para mim era vida real. Aí eu me lembrava de uma palavra que foi dada para mim, para a gente nem era casado ainda, em que o Eterno falou assim, que ia chegar um dia que a gente iria ver um anjo materializado, sem ser em visões. E aí eu olhava para aquilo lá, e eu estava assim, enxergando, olhando, aí eu olhava para os lados e lembrei dessa palavra, e pensei assim, nossa, cumpriu hoje, porque eu não estou dormindo, eu estou acordado, e eu ficava olhando, aí a pessoa virou e começou a conversar comigo, falou o nome, eu não quero dizer o nome aqui, porque o nome também, nesse sentido, não é importante. Depois acontecia uma outra situação que aparecia um outro anjo. E novamente eu via também ele também como pessoa. Nesses dois sentidos, ou dessas duas aparições, a missão era relativamente a mesma. Era para ajudar, no primeiro caso, era para ajudar um casal que tinha sido convidado para vir na nossa reunião, e a pessoa não conseguia, acontecia um monte de coisa e a pessoa nunca conseguia vir. Então era orientado para que se insistisse, porque a pessoa precisava estar naquele lugar. Então aqui eu começo a nossa parte da reunião aqui. Tem situações, nós somos livres para tomar decisões, não é verdade? Todo mundo aqui é livre. Embora o conceito religioso do passado, ele impediu não, né? Ele fez com que a gente não tomasse decisões pensando na posição que a gente estava, da época. E quando se pensa assim, a gente também pensa que aquilo era a vontade de Deus, tá? Essa é a questão. E a gente vai tomando decisões achando que é a vontade de Deus, e em muitos momentos, situações que ocorrem na nossa vida, ruim, a gente acha que não é a vontade de Deus. E é vontade de Deus. Claro que eu não estou falando para todas as pessoas, estou dizendo em casos bem específicos, porque as pessoas são diferentes e o histórico de vida de cada um é diferente, tá? Você não vai poder comparar, por exemplo, a história de Samuel, que você tem a história que Ana não podia ter filhos. Até aí, que novidade tem? Porque você já viu que Rivka não podia ter filho, que Sará não podia ter filho, Rahel não podia ter filho. Então, qual é a novidade? Você chegar lá no ponto e você ter um homem com duas mulheres, que no caso Elcana, que tinha Ana e tinha a outra, Penina. E qual a novidade que aquela que gerou filhos ficasse perturbando, tirando sarro daquela que era a amada? Então você tem a amada e não amada. Aí você está vendo aqui, Jacó era amado, não que os outros filhos não fossem amados, mas só para você entender, vamos colocar em pares de opostos, amado, não amado. E você vai tendo que Sara era amada, mas quem teve o filho foi quem?
foi Hagar. Aí você passa para Rivka, você não tem ali a questão de uma outra mulher, né? Mas a próxima geração apresenta Jacó. E Jacó vai ter filhos então com a Raquel, com Leá, que é a Leia, com Zilpá e a outra que foi dada lá para servir a eles, né? Então, é considerando como 4 irmãs. Dessa relação, você vai ter a explicação que José, em princípio, pela história, é amado porque ele era filho da pessoa que ele amava. Você pode pensar que Isaac foi escolhido porque ele era filho da amada, que era Sara, e não Agar, que gerou o Ismael. E você tem o Isaac com Rivka, que os filhos foram Jacó e Esaú, né? Yaakov e Esav, onde Esav era preterido por Raquel, mas amado pelo pai, porque eles se identificavam na energia o lado que eles vinham. E a Rivka, ela se identificava, amava a Jacó. E aí o que acontece? Como já vimos na semana anterior, com essa atitude em receber a bênção, a mãe que amava o filho passou a ficar muito tempo sem aquele filho, que foi o Jacó. Agora, Jacó, por amar esse filho, gera as contendas, tem situações que envolve aí, e os irmãos, para se verem livres, o ciúme chega a um tal ponto que eles querem destruir aquele moço. Era um garoto de 17 anos, e ele então é vendido para o Egito e vai reaparecer na história aos 30 anos. Então, do 17 anos até 30 anos, o Jacó, que tinha ficado longe da mãe, agora ele vai ficar longe do filho. Agora aqui entra o ponto que eu queria tratar com vocês hoje, que são escolhas que a gente faz. É dito que quando estes irmãos voltam e eles molham a túnica de José lá naquele sangue e chegam em casa e falam: pai, você reconhece essa vestimenta? E ele fala: é de José, alguma fera o matou, comeu. Mas, entre aspas, né, misteriosamente, dentro dele tinha uma certeza. E a certeza é a frase que vai aparecer lá na frente no capítulo 45, se eu não me engano. Justamente quando vem a revelação do Egito de que José, teu filho, vive, tá? Essa frase que ele vai dizer lá na frente, muitos anos lá na frente, como eu disse, de 17 anos de José até 30 anos. Então, quando chega a notícia, essa palavra, José está vivo, é o sentimento que ele tinha naquele momento que ele está vendo a vestimenta. Então, por um lado, os olhos estão enxergando o que está acontecendo, o que seria a realidade física, mas a realidade espiritual, ele também tinha aquela certeza, ele sabia, José vive. Agora aqui entra justamente a questão que é importante para a gente, que ela faz parte da vida de todos os seres humanos que entram para viver neste mundo. Vamos chamar de consciência, porque talvez é a palavra que todo mundo aprendeu a compreender. Então você tem a consciência da tua realidade, que é aquilo que você pensa, aquilo que você acredita que está acontecendo, é o histórico que você está tendo. No início do meu sonho eu disse que era um casal que viria, tá? Que tinha sido convidado, e esse anjo estava orientando
que era para insistir. Olha que importante essa informação. Então, o casal não sabia que a gente precisava insistir. Então, uma tônica, isso aqui cabe para mim. Nós insistimos em trazer alguém para cá? A gente nunca insistiu mesmo em época de igreja evangélica, fazer evangelismo, forçando pessoas a estarem aqui, laçando pessoas, tá? Pode ser explicação do nosso não crescimento no sentido de número de pessoas, porque a gente não vai atrás, não corre atrás, não insiste, tá? Por outro lado, a informação está dando que a pessoa teve um contato com a gente, isso no sonho, e pela decisão dela, que ali não ficava claro que era uma decisão, mas era uma situação que começava a acontecer na vida daquele casal, que sempre impedia deles tomarem a decisão de vir. Aí é que tá? Você imagina? Semana passada houve um equívoco, eu vi o carro do filho da dona Sebastiana lá na casa dela, eu pensei, ela tem que dar atenção para o filho dela, ele mora longe, então quando ele vem para vir aqui na reunião, ela pode vir todos os demais sábados, mas o filho não, então ela fica com o filho. Só que naquele dia ela estava prontinha para vir, mas como nós tivemos problema com o telefone, internet, ela não conseguiu falar com a gente, e eu também não fui lá falar com ela, porque a dedução lógica minha era de que ela deveria ficar com o filho. Só que ela, que estava vivendo a relação com o filho ali, ela estava determinada, ela queria ter vindo, entendeu? Então, essa situação onde a gente pensa uma coisa até bom para o outro, e o outro não está pensando daquela forma, entendeu? E aí, no caso espiritual, a vontade, vamos colocar aqui agora, a vontade do Eterno era uma necessidade que aquele casal precisa ou precisava estar presente. Se ele não estivesse presente, uma coisa boa, agora entre aspas aqui, a gente precisa, entre parênteses, preciso colocar um assunto que vocês confundem muito. O senso comum, o senso de realidade das pessoas de uma forma geral, falam que Deus é bom, tá? Nem vou falar assunto de diabo, porque a gente não trata o diabo mais da forma da doutrina que a gente tinha como evangélicos. Então, hoje, nós vivemos um judaísmo. Então, essa questão que a gente ouve, Deus é bom. Aí a pessoa passa a acreditar que porque Deus é bom, Ele vai fazer o bom que tem de acontecer para você, Ele vai fazer de qualquer forma. É como se fosse uma ordem. Deus vai cumprir aquela coisa boa na tua vida, independente da tua escolha, daquilo que você faz. Mas aqui nessa explicação do sonho está mostrando justamente o contrário, que as coisas não são assim. E a Torá também mostra que as coisas não são assim. Tá? Então, resultado, a gente vê em igrejas evangélicas, determinados tipos, que eles colocam o microfone na boca da pessoa e falam, qual foi a tua cura? E a pessoa fala, eu fui curado disso. Onde foi que você conseguiu essa cura? E a pessoa fala, aqui. Então a ênfase deles é uma propaganda do lugar, que ela só alcançou aquela bênção estando ali. Em muitos momentos isso pode ser verdade, mas em tantos outros momentos pode não ser verdade. Então, o que você tem que aprender a entender? Tem certas coisas que Deus, de fato, vai cumprir, porque Ele está dentro daquela sabedoria que é dEle. Ele estabeleceu e Ele vai fazer cumprir aquilo, independente da tua vontade. Se você chegou até ao lugar ou não. E tem situações que, se você não chegar até o lugar, você vai perder a bênção que seria para você. Deu para entender isso? Tá claro, né? Então, para esse casal, nesse exemplo, eles só iriam receber se eles estivessem acompanhando. Agora, não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com propaganda do lugar nosso, mas tem a ver com aquilo que a pessoa vai ouvir.
que o ensino que ela vai ouvir iria despertar a pessoa para uma tomada de decisão, usando uma frase que é muito em moda, é uma elevação da consciência, expansão de consciência. Então ela iria ouvir alguma coisa entre nós que iria tirar a venda dos olhos. E a pessoa então iria enxergar possibilidades, como diz a física quântica. Para você ter uma realidade, você tem primeiro tudo, faz parte do mundo das possibilidades. É ali onde tudo existe. Que lugar é esse? É o lugar que eles chamam de consciência. Como esse lado nosso aqui chama essa consciência? De Deus. Tudo que existe ali em Deus. Só que ali existe tudo como ondas. Possibilidades de ondas. Né? Aí perguntaram para um físico, o Fred Alan Wolf, que ondas são essas? De onde elas vieram? O que elas são? Ele simplesmente fala assim: são possibilidades de ondas, mas ondas de quê? Ondas de nada e do nada. São simplesmente, elas estão lá e vai esperar de que você, quando tiver, ao mesmo tempo, aí que vem a física quântica que vai falar, que ao mesmo tempo que vai fazer, isso se chama colapso de onda, tá? Quando você interrompe com observação. Então dentro dessas possibilidades, que aqui a gente está chamando de Deus, que é o realizador e sabe todas as coisas. Então essa consciência vai promover o colapso ali, nesse mundo não existente, não conhecido, dentro dessas possibilidades. Ao mesmo tempo, ele vai acionar a tua mente e vai acionar a parte do teu cérebro. Então, vai acontecer esse despertar ao mesmo tempo, no mundo das possibilidades e no mundo real da tua cabeça, do teu cérebro, da tua mente. Então, você tem mente e cérebro sendo despertado ao mesmo tempo, nessa onda de possibilidade. E aí, dentre as possibilidades existentes, vai ser escolhida uma que vai ser a expressão da tua realidade. Então, para você entender isso, era para o casal do sonho ter sido desperto para estar naquela reunião que iria acontecer, tá? Mas já se sabia que eles não estariam presentes. E este anjo estava orientando que era para insistir, porque eles deveriam estar presentes. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O despertar existia para que eles pudessem se atentar para alguma coisa. Mas havia também situações, tá? E aqui é importante lembrar que nós temos o inconsciente, segundo uma doutrina da terapia do Jung, que diz que o teu inconsciente, ele vai estar assemelhando aí, igual a esse mundo das possibilidades, onde que ele conhece tudo. O inconsciente, ele conhece tudo, e ele não pode ser dominado por nada. Ele tem vida própria. Só que as pessoas não gostam de aceitar uma informação dessa, tá? Então, nesse sentido, o inconsciente, como ele vai agir num complemento com o teu consciente, então tem inconsciente com consciente, seria aquilo que você traz como realidade, seria uma escolha sua. Você iria ter que aprender a fazer essa realidade consciente bater com a realidade daquilo que é inconsciente, porque ele conhece a verdade. Entendeu? Eu não sei se eu posso falar um sonho aí que eu ouvi. Melhor não contar, mas só o final dele. Alguém teve um sonho, não é ninguém do nosso meio não, e viu uma estrela de Salomão, dizendo a pessoa. E aí vinha escrito lá nas pontas: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, se eu perguntar para você, o que é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
que lembra? Cristianismo. O livro de João, se eu não estou errado, capítulo 6, que ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só que a pessoa, ela não conhecia o texto de João e não sabia, porque não é do meio cristão aí, não sabia que Jesus tinha falado essa frase. Aí a gente pensa assim: poxa, existe gente no mundo que não sabe que Jesus falou que ele era o caminho, a verdade e a vida? Pois é, essa daí era uma pessoa que não conhecia isso. E aí ele me mostrou o desenho que ele viu no sonho e que ele iria fazer uma tatuagem disso no corpo dele, né? Que colocando a estrela, que ele via lá, o eu sou estava em cima, caminho, verdade e vida, né? Agora, se eu estou diante de uma pessoa, eu tenho que usar o conhecimento que eu tenho para poder ajudar. E aí, Deus é caminho? É. Deus é a verdade? É. E Deus é a vida? É também. Só que isso está relacionado com aquilo que ele realizou, fazendo com que dentre as nações do mundo um povo fosse escolhido. Então, voltando aqui para o texto, nós estamos diante de uma situação em que a história estava vindo e tinha culminado que a bênção não poderia ir para Esaú, tinha que ser para Jacó. Era definido por Deus, mas poderia dar errado? Poderia. Houve aí uma intervenção, o Midrash diz que houve uma intervenção e o Zohar também fala que o anjo Michael, ele se apresentou e com a presença dele fez com que a verdade que já estava dentro de Yitzhak viesse à tona, e veio de uma percepção da realidade, que era o cheiro dos campos do Senhor, ou seja, o jardim do Éden, a verdade do jardim do Éden. E aí ele teve a certeza que aquela pessoa que ele estava na dúvida se era o filho Isaac, aliás, se era o filho Jacó ou se era o filho Esaú, tá? Porque ele estava cego. Mas aí ele sabia que independente sendo um ou outro, aquele que tinha que ser o que era o escolhido. E ele então transmite a bênção. Uma vez declarada a bênção, não tem como voltar atrás. E aí fica confirmado, logo após chega o filho Esaú e fala: pai, cadê a minha bênção? Já dei, meu filho, não era você que saiu daqui a pouco? Não, não era eu não. Aí vem todas aquelas decisões que a gente já falou semana passada. Agora aqui, a bênção, ela tem que tomar um caminho. Tem aqueles filhos. Por quais filhos? A geração toda de Israel, ela é trazida à existência com a geração destes nomes. De Zebulun, Asher, Naftali, Dan, José, que no caso vai ter o nome dos dois filhos, Efraim e Manassés. Então você vai ter ali Judá, você vai ter Levi, Shimon, você vai ter as 12 tribos que vai cumprir lá no livro de Josué, quando Josué entra e estabelece a porção de cada um. Então você tem Israel como povo aqui, com os nomes dos filhos de Jacó. Agora é uma nação. Quando Deus fala para Abraão lá atrás que a geração dele iria viver numa terra estrangeira, que era o Egito. Então Deus foi favorecendo para que o rumo fosse sendo tomado. Eu falei na semana passada que a revelação oculta de assuntos pertencentes ao espiritual foi dada tanto para a nação, no caso de Israel, que eu chamei um braço da direita em Abraão, e falei que um braço da esquerda foi para os filhos de Abraão com as suas concubinas,
que aí deu origem com estes ensinos da Índia, da China. Você tem aí o hinduísmo, você tem Ayurveda, você tem brahmanismo, xamanismo, um monte de ismo, tal, que eles vêm com esse conhecimento esotérico de hoje, dessas coisas todas, que é o mesmo conhecimento que o outro lado tem pela Torá. Muda-se o nome. Uns vêm com os nomes em sânscrito e o outro vem com o nome da árvore da vida, com os nomes hebraicos e aramaicos. Tá? E você tem a explicação como as funções da alma, você vai ver funções dos chakras equiparados a funções de alma, você vai ver no paralelo e vai ver que Deus está governando o mundo. Você fala, mas Deus trouxe uma coisa de lá para eu pensar assim, assado. Mas foi com um tipo de conhecimento. O conhecimento, na verdade, foi dado a todos. Mas foi necessário tomar uma decisão. Numa explicação cabalística, então é explicado assim: você tem a árvore da vida. E você tem uma outra árvore que ela é escura. Tá? Uma é a Etz Chaim, árvore da vida. Não pode um lado cruzar com o outro, que vai dar curto-circuito. Você vai entrar numa energia diferente. Então, isso aqui é assunto, nem digo que é para outra aula, tá? Mas é só para você entender que nós não podemos entrar num assunto que é específico para o povo judeu. Mas tem os mesmos assuntos deles que estão disponíveis para o povo, como nós, que adotamos o Deus da Torá como nosso Deus. É o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nós já sabemos que o Eterno é um, que é monoteísmo, nós já entendemos isso. Então, nós vamos viver também à sombra desta árvore da vida. Mas tendo consciência que nós estamos vindo do outro lado. Agora vamos voltar para onde eu estava querendo trazer a informação. Para ratificar, no sonho desta noite, era informado que aquele casal precisava estar presente. Não é presente numa reunião, precisava tomar conhecimento daquelas coisas. E eu já disse que conhecimento Deus trouxe tanto para um lado, que é a geração que vai ser de Ismael com os demais, e a geração de Isaac com os demais. Então nós temos aqui Isaac, você tem Esaú e Jacó, e agora de Jacó você vai pular para quem? A bênção vai pular de todos os filhos, vai pular para José. Mas acontece que o comportamento dele, José, diz o Zohar, diz Midrash, que o comportamento dele correto por um lado, porque para ele o pai revelava assuntos da Torá de modo particular. Então ele não era aquele pastor de ovelhas como os demais irmãos. Enquanto os irmãos estavam lá no campo pastoreando e cuidando do gado da família, ele estava em casa sendo orientado pelo pai nos assuntos de Torá. E aqui a gente vai vendo uma divisão. Tem gente nesta terra que ele é chamado para cuidar de assuntos de Torá e não para pastorear. Você vê o exemplo no meio da tribo, você tem Issachar com Zebulun. Então, eles entraram num acordo. Então, foi dito assim, olha, nós vamos para o mar e vamos trazer o sustento para a nossa tribo, mas o sustento para a tribo de vocês também. E vocês vão ficar estudando Torá. E vocês vão trazer o alimento de Torá para a tribo de vocês e para a nossa também. Então houve uma troca. Eu vou trazer o dinheiro e você vai trazer o conhecimento. Então aqui você precisa tomar um cuidado. Que se você foi chamado para um trabalho
para Deus em Torá, tá? Aqui vamos generalizar agora, tá? Para não ficar com uma coisa centrada e pensamento religioso. Se uma pessoa foi chamada para ser padre, ele deve se tornar padre e vai receber a bênção dele naquilo que ele foi chamado. Então a palavra da moda é propósito, então ele tem que entender a missão dele, o propósito dele, ser padre. Tem gente que quer ser padre, mas não foi chamado para ser padre. E tem gente que quer ser pastor e não foi chamado para ser pastor. Isso, a doutrina da igreja cristã, ela tem essa doutrina, segundo os ensinos do apóstolo Paulo, que cada um deve respeitar o seu chamado, tá? Você tem no meio judaico, o que? Os rabinos. E dentre os rabinos, será que todos que são rabinos foram chamados para ser rabino? Talvez não. Agora, só porque é judeu vai acertar tudo? Não, vai errar também. Assim como aqui, José, que é chamado para estar do lado da transmissão da bênção, do ensino, ele também estava errando. E o erro dele estava sendo o quê? Ele trazia as informações para o pai de coisas que os irmãos faziam, só que, em princípio, não era verdade. Não era mentira, porque ele não mentia, mas também não era a verdade, era a forma de se expressar. E os irmãos não gostavam, era justamente disso. Mas quando vem o sonho da parte de Deus, que é para confirmar aquilo que vai ser a vida da pessoa, e estes sonhos, como nós lemos aqui nesse resumo, está sendo dito, sim, que ele seria a pessoa em que todos da família dele iriam se dobrar diante dele. E os irmãos, no calor de toda aquela história, eles vão falar, se você ler o texto lá, você vai ver, eles vão dizer, você pode até imaginar a expressão da voz, você está dizendo que nós vamos dobrar as nossas cabeças, colocar nossa testa no chão para servir a você? Esquece! Como diz no nosso meio, jamais. Isso não vai acontecer. Aí vem um segundo sonho. Ora, se ele já contou o primeiro sonho e teve essa reação, por que no segundo sonho ele contou também o segundo sonho? Para arrumar a confusão? Aqui o ensino que comentarista da Torá traz é dizendo o seguinte: havia-se uma rixa entre os irmãos. Só que por um lado José, ele percebia que os irmãos o odiavam, mas ele entendia que ele não devia odiar os irmãos. Ele não comprou essa briga. E o que acontece no nosso padrão de comportamento é que a gente tem agido no bateu, levou. O meu irmão não gosta de mim, logo eu não gosto do meu irmão. Se ele precisar de mim, não conte comigo. Aconteceu uma coisa engraçada aí entre eu e a Lu, esses tempos atrás. Aquele carrinho lá que ela comprou, deu um problema e ele ficou paradão lá no dia. Liguei até para o Celso aquele dia, se podia ser tal e tal coisa, né? Aí ele tinha me falado, se for tal coisa, você vai empurrar, não vai pegar de jeito nenhum. Você sabe que ela é pesadinha. E aí ela conseguiu uma proeza. O carro estava em uma posição tão boa, que era só perto daquele poste do estacionamento do dia. Ela falou, eu vou empurrar o carro, você vai levar ele para lá e vai virar para a gente descer. Já está na descida, não ia ter esforço nenhum. Ela conseguiu, na hora que eu empurrei, levar o carro para frente, deixar o carro voltar e travar na guia daquela curva do mercado, na subida, e eu sozinho, ninguém te ajuda nessa hora. Aí eu tive que empurrar o carro sozinho para ir mais lá para frente, para ainda virar para descer. Olha, foi um esforço ali que até hoje não sei onde eu arrumei força para fazer aquilo. E aí nós vamos parar até a esquina de baixo. Resultado, depois conversando, ela não falou claramente com as palavras, mas por causa dessa desavença que vocês já sabem aí que ocorreu, ela achava o quê? Que eu não iria fazer aquilo por ela. Porque eu fiquei com ela lá e depois levei ela para casa até a hora que o guincho apareceu.
Então, na cabeça, assim, mas seria falar, por que você está fazendo isso por mim? Eu não imaginei que você fosse fazer isso. Então, graças a Deus, nessa atitude, eu agi como José. Eu não respondi com o mal, não que tenha sido mal, tá? Agora, o que a gente pode aprender nessas histórias é que a gente, e aí o ensino também é o mesmo para cristianismo, para o catolicismo, um monte de ismo que tem por aí, tá? Porque você tem um capítulo famoso em Romanos que diz assim, que você não deve pagar o mal com o mal, mas você tem que pagar o mal com o bem. Entendeu? E José, ele não estava respondendo contra os irmãos com o mal. Porque na hora que ele vai chegando lá, com toda alegria, e ele já tinha contado o sonho de que antes era só os trigos que faziam assim, os galhos. Agora não, agora era sol, lua e estrela que estariam curvando. Agora, o comentário da Torá às vezes passa batido as coisas para você, mas ele te chama atenção. É um sonho que em princípio mostra uma impossibilidade. Por quê? Porque como é que você vai ver ao mesmo tempo sol, lua e estrela? Passa batido na sua cabeça, só que não tem como. É sol ou lua. E estrela tem que ser de noite. Então, sol, lua e estrela ali estavam aparecendo juntos. Quando este sonho, agora sendo relatado para o pai, o Isaac, o Jacó, ele ouve aquilo e vendo que os irmãos estavam furiosos, ele diz assim, que é isso, meu filho? Por acaso você está dizendo que eu e sua mãe, mas como que pode? A mãe como lua. Os irmãos são as estrelas e o pai é o sol. Você vai querer que a tua mãe, que agora é morta, lembrando que a mãe de José morreu no parto, que a mãe é morta, como que ela vai voltar para se curvar também? Então ele fala assim de uma forma mais dura para aplacar a raiva e o ciúme dos irmãos. É o famoso panos quentes. Mas nas entrelinhas a Torá está dizendo assim, que ele guardou aquelas coisas no coração. Quando Rivka recebeu aquela palavra de Deus, que os dois no ventre dela seriam duas nações e que o maior serviria ao menor, também lá é dito que ela guardou no coração. Quando Ana, eu estava dizendo que Ana fez aquela oração porque ela era estéril, e ela faz a oração porque ela estava muito incomodada, porque não aguentava mais as provocações de Penina. Então ela diz lá para Deus, isso porque o sacerdote da época passa e entende que aquela mulher estava como que possuída por Shedim, né? Filhos de Belial. E ela fala, não, meu Senhor, não é isso não, isso aqui é dor, é angústia. Então pessoas sentem dor, sentem angústia, e a sorte dela vai mudar. Só que a sorte vai mudar também com uma intenção. E é justamente essa intenção que a Torá fala, é que também a física vai dizer que vai ocorrer o colapso nas possibilidades para virar uma realidade existente nesse mundo. Então ela ora ali, Ana ora a Deus e fala para ele, se você, Deus, ou se o Eterno, se o Senhor me der um filho, eu te prometo, ele não será meu. Eu levarei para ti e ele vai ser criado no templo. Ela fez isso? Fez. Ela entregou a criança, você imagina com que dor a mãe vai levar um filho e vai sair de lá e deixar aquela criança que ela lutou tanto para ter. Se você pensa que você deu o teu melhor para Deus, então peraí, vamos pensar as coisas melhor. Será que nós estamos dando de fato o melhor para Deus?
Porque quando a mãe, vocês que são mães sabem que tem todo um histórico aí daquilo que é gerar alguém. Nós homens não sabemos o que é isso. Mas a mulher que teve essa experiência e por sofrer, por não ter um filho, e pegar o filho e entregar, ela literalmente está dando o seu melhor. E está voltando aparentemente como que frustrada, com a mesma dor de antes. E ela precisa acreditar, ela precisa trazer renovação de força lá dentro para trazer uma imagem. Ora, se eu tive esse, Deus agora pode me dar outros. E se Deus não quisesse dar outros filhos? Que certeza que ela teria? Aí é que está. Mas diz aí a Bíblia que Deus deu mais 5 filhos. Quando eu tinha dúvida se eu iria ficar firme à frente de uma igreja, naqueles propósitos que Deus tinha trazido, foi uma mensagem que eu escutei numa igreja que eu fui convidado para ir lá na... Engraçado que o conteúdo era, o filho do pastor era odiado pela igreja, ciúme, achava que ele era muito snob porque ele tinha um teor espiritual, era bem isso. E aí ele está lá trazendo aquela palavra, ele não me conhecia, não sabia da minha história, e está lá trazendo a palavra e começa a falar sobre justamente essa situação de Ana, Penina, Samuel e os demais filhos. Aí eu tinha uma palavra de Deus para a minha vida, que estava guardada no meu coração. E aí aquele menino que vinha sofrendo perseguições também, num dado momento ele fala assim: vocês já perceberam que a Penina pintou e bordou com Ana nessa perseguição, mas é dito assim, os filhos de Ana, que no caso foi Samuel e os demais, eles são relatados na Bíblia, tem história. E os filhos de Penina? Quem são? Cadê o nome deles? Quais a história? Se perdeu. Então aquilo que você recebe de Deus, ou você vai tendo nesse mundo de possibilidades, Deus vai arrumando meios para que você faça esse colapso lá no mundo das possibilidades. Não é que você faça, lembrando que quem vai fazer não é responsabilidade pessoal, tá? A responsabilidade pessoal vai ser em tomadas de decisões com situações realizadas. Aí, aquilo entra como uma bomba para mim. Então você tem ali, José, ele fala dos 2 sonhos. Você acha que ele não sabe que um dia ele seria colocado numa posição de destaque? O pai dele, quando fala... você está falando que pai, mãe e irmãos vão curvar diante de si? Um homem daquele conhecimento não sabia que aquilo era verdade, por isso diz, ele guardou no coração. Ou seja, ele vai esperar acontecer. Rívika, quando teve as crianças e na hora que viu aquela situação que o marido iria transmitir a bênção para os filhos, ela não queria correr o risco que o filho que não merecia, que não era o chamado, ela já tinha a palavra, porque também está escrito, e ela guardou no coração. Então tem muitas coisas que tem que estar guardado no teu coração, que aí você vai ter que agir em cima daquilo, você vai fazer acontecer. A decisão é você que vai tomar. E a gente tem que tomar cuidado para não ser movido por aquilo que os olhos enxergam. Eu acho um texto bonito lá do Novo Testamento, daquela época que a gente serviu tanto com conhecimento de Novo Testamento, que era, eu não ando com os olhos daquilo que vejo, mas eu ando com o quê? Enxergando com os olhos da fé, que é com aquilo de que você vive. E aqui você vai fazendo distinção entre o mundo real, que é o comportamento de partícula, e do mundo
do comportamento das ondas, que é aquilo que o teu olho não enxerga, mas que você vai enxergar por relacionamento espiritual com Deus. É muito pobre a vida da pessoa que só vive de acordo com o que as coisas acontecem e de acordo com as coisas que você pode tocar. Tem muitos que são racionalistas, materialistas, que eles se gabam em ter o conhecimento daquilo que é. Mas você tem que entender que o mundo existe com as coisas que não são. Tem uma frase que o Jung fala e diz: a tua realidade não é a tua realidade. Aquilo que você acha que é a tua realidade, não é a tua realidade. Porque no fundo, não foi você que escolheu a tua realidade. Você escolheu por um lado, achando que aquilo foi escolha sua, mas não foi, porque você não tem conhecimento de quem é você. Bom, entrando num outro tópico, é que José é vendido para o Egito. Você imagina, você pensando assim, os irmãos vendem e falam, vamos ver agora qual vai ser desse sonhador aí. Qual vai ser a dele? Vamos ver quando é que a gente vai ter que se dobrar diante. Então, aquilo que é verdade da parte de Deus, não adianta você querer tirar ninguém do caminho, porque não vai funcionar assim. Muitas pessoas querem passar a perna em outras, você pode causar muito sofrimento, muitos problemas para a pessoa, mas o plano de Deus que tem para aquela pessoa, você não consegue impedir. Não consegue. Aí novamente, vou marcar a caixinha aqui para você lembrar. Propósitos, tem situações em que pessoas vão escolher, e tem situações que Deus escolheu para você. Estes que Deus escolheu para você, com a população, é um número muito pequeno de pessoas. Mas existem essas pessoas. Então aquele que foi chamado para ser um rabino, um padre, um pastor, um chefe de terreiro, um pajé lá na tribo de índio, e não sei mais o que, um tibetano, tal, aqueles que foram chamados para ser, entre aspas, esse iluminado, não adianta, ele vai querer dar a volta na vida dele e ele vai acabar chegando naquele lugar. Por quê? Porque nesse sentido foi determinado. Ele poderia, com escolha, ter facilitado o encontro dele, e ele pode ter perdido uma vida inteira para poder chegar naquele ponto. Ele poderia desfrutar muitos anos daquele iluminismo, né? E acaba vivendo pouco. Por quê? Porque perdeu muito tempo procurando ser uma coisa que não era para ele ser. Mas a grande maioria das pessoas do mundo são pessoas que precisam aprender a conhecer o que é que vai dentro delas. Não é justo um jovenzinho aí que tem um tipo de personalidade mais introspectiva e que vai ser forçado pela família ou induzido pela família a ser um médico, por exemplo, que tem que estar a todo instante nesse comportamento extrovertido, vinculado com outras pessoas. Ora, ele está mutilando a própria personalidade dele, porque ele não foi feito para aquilo. Pode ser um médico bom? Até pode. Mas como que você vai ser bom numa coisa que você se sente... é uma punição. Não dá. Ele pode, pela inteligência, pelo estudo, ter notas boas, saber fazer uma boa cirurgia, atender pessoas, tal, pode ser reconhecido como um bom médico, mas ele não é feliz. Não vai ser feliz porque não tem condições. E você pensa que isso é coisinha de agora, modismo de agora? Isso sempre existiu, é a vida inteira. É a pessoa que tem que aprender a olhar para dentro, mas nunca se ensina que é olhar para dentro. Eu coloquei um post lá na minha página de Facebook, dizendo assim, quando eu fui para estudar a psicologia, sei lá
que ano que eu fui, 80, isso aconteceu, acho que era em 86, 85. Um pastor me disse que eu iria estudar coisas do diabo, coisas de Satanás. Aí você acha que eu fiquei feliz com uma palavra dessa? O prazer dentro de mim era que era uma verdade, eu tinha que ir para lá. E ele vem e fala, não faça isso, você está indo estudar coisas que é do diabo, isso não é de Deus. Aí você já cria um conflito, eu sou de Deus ou do diabo? E é um pastor que fez isso. Aí você vem, o que é? Logia, você sabe que é estudo. Se não sabe, você aprende. Tudo que termina como logia é estudo. Tá? Então, psicologia. Psique é mente, estudo da mente ou estudo da alma. Agora, o nome que fala que é estudo da alma, nega a alma. Não estuda a alma. Porque o que você estuda lá dentro? Sabe qual a primeira coisa que é proibido pelo Conselho de Medicina? Que regulamenta a profissão? Primeira coisa que diz, o lado espiritual não pode existir. Agora, como que é? Psicologia. Estudo da alma. A alma é material ou é espiritual? Então você vai criar entre aspas, uma profissão, regulamentar uma profissão que vai estudar algo que não é materializado. E proíbe os profissionais de lidar ali com assuntos da pessoa que está vinculado com aquilo que é espiritualidade. Aí eu fico pensando, como que vai ser agora a psicologia? Que negou a vida inteira uma situação dessa. E agora você tem aí as claras, mostrando a espiritualidade no meio da saúde. Esse comportamento de espiritualidade. Que querendo ou não, por mais que você não fale de uma religião, está relacionado com aspectos da vida das pessoas, vinculado com, entre aspas, com esse ocultismo, ou com esse esoterismo. Ou seja, com aquela revelação oculta da parte de Deus que está no mundo e que veio ao mundo por Adão, e a divisão acontece lá no tempo de Abraão, quando uma parte dos filhos vai para um lado e leva o conhecimento, que é o conhecimento que chegou para todos. E que quem ficou do lado que vai servir uma linha com Deus, recebe o mesmo conhecimento. Só que o nosso tempo, enquanto igreja evangélica, quem foi católico, quem foi... O espírita ainda aprendeu um pouco mais. Mas cadê o conhecimento dos religiosos aí, como cristão, católico e cristão evangélico? Cadê o conhecimento dessa parte que eles tiveram? Que tudo é energia. Já não acredita nisso. E nega, e fala que tudo é demônio. Aí vai falar sobre os meridianos do corpo, os padrões de energia que regulam o corpo, que são os 7 pontos dos chakras. Os evangélicos vão falar que isso é demônio, que isso não existe. E o outro lado vem e vai mostrando, falando coisas lá de trás, o que a medicina está descobrindo hoje. Eles já sabem há muitos anos atrás, sem aparelho, sem nada, fruto da revelação. E aí voltando, aí você tem uma psicologia que trabalha em cima de teorias, que vai falar um monte de coisas, e que você não pode colocar o nome de Deus. Ué, que sentido é esse? Agora, essa psicologia chamada de psicologia quântica, essa já entende que tudo acontece fora daquilo que você está chamando de corpo. Que acontece essa ligação mente, cérebro, e portanto é realizado pela consciência, que na verdade é Deus, ou Ser Supremo, é Deus, que vai criar esse colapso da consciência, tanto no cérebro, o cérebro tanto na mente, quanto no cérebro propriamente dito, na área cerebral. É isso que é interessante.
essas coisas. Agora sim. Agora, como que você vai falar de Deus, desse mundo das possibilidades de Deus, e você começa a tolir, imagina os irmãos estão falando, você por acaso vai ser rei? Ora, qual o problema de alguém ser rei? Quem são as pessoas para falar quem vai ser rei e quem não vai ser rei? Qual o poder que nós temos para falar que um filho seu presta e que o outro não presta? É aquelas famosas frases que fala, pede uma coisa para um filho, ele não faz. E aquele falou que ia fazer e não faz. E aquele que disse que não ia fazer, é o que fez. A gente vê no meio dos filhos, o filho que é bajulado pela mãe ou pelo pai, na hora que o pai ou a mãe precisa, não é ele que vem cuidar, é o filho adotivo. Isso é muito comum nas histórias de pessoas. Você tem lá um filho adotivo e os outros filhos do próprio casal. Aí lá no final da vida os pais precisam de alguma coisa, os filhos reais vazam. E quem vai tomar conta? Uma amiga nossa foi expulsa de casa. Minha mãe abrigou ela na casa dela por 1 ano. O pai mandou embora de casa porque na doutrina deles de Mormons, ela era a única que estava fora. Então, na cabeça dele não pode estar fora, porque lá no mundo espiritual, ele precisava que a família dele estivesse reunida. Se ela não quer, ela tem que ficar fora desde agora. Mandou a menina, e nem lembro quantos anos ela tinha. Talvez uns 25 anos. Se é que era isso. Colocou para fora. Para onde ela vai? Naquela coisa assim de servir a Cristo, aquelas coisas que a gente já viu tanta coisa acontecer, pegou a malinha dela e saiu de casa. Então o que ele lembrou? Lembrou da minha mãe. Vou lá ver se a dona Adélia me acolhe por 1, 2, 3 dias e ver o que eu faço da vida. Então ela ficou com a gente 9 meses. Não deu nem 1 ano, deu 9 meses. Agora, esse pai, que permaneceu lá com os outros 3 filhos, uma filha e outros 2 filhos, quando ficou doente, não lembro se ele teve câncer, o que é, esses 3 filhos não estavam cuidando desse pai. Quem foi cuidar desse pai lá dentro da casa e cuidar dele até o dia da morte dele? Essa moça que foi mandada embora por ele. São esses ensinos que a vida dá, que prova para a gente que as nossas atitudes estão erradas, que a gente toma atitude para o lado de fora e não com conhecimento do lado de dentro. E aí, quando Jacó ele chora, o texto vai falar assim: agora eu vou chorar essa dor da morte do meu filho amado, entenda-se, filho da mulher que eu amava tanto, e agora a minha alma também vai descer ao sepulcro onde está José. Agora pare e pense, quem era esse Jacó? Não era o cara que recebeu a unção da bênção de Isaac para dar sequência? Não é ele que foi e sofreu 20 anos lá com Labão, o tio dele? Não é ele que retornou e teve medo do embate lá com o irmão dele, que pudesse ser morto depois de 20 e tantos anos? Agora que ele está ali com um filho, vou te contar uma coisa que talvez você não soubesse, ou se sabia, pode ter esquecido. Então a Torá diz que naquele momento que ele, que é esse homem que nós estamos chamando de homem iluminado, o homem escolhido por Deus para dar sequência na linha de transmissão de bênção para um lado do mundo, ou para um lado de povo do mundo. Esse homem, quando ele toma essa decisão e fala que a minha alma agora vai descer junto com, e vai chorar junto com José, sabe o que aconteceu neste exato momento? Ele conseguiu fazer com que o Espírito de Deus se afastasse dele. Ele era alguém que ouvia de Deus. E quando ele toma essa decisão, a partir daquele momento, até o dia, ou seja, lembra aí,
José tinha 17 anos. Até quando José, como rei lá no Egito, e quando chega, ou seja, ele começou a reinar lá com 30 anos. Quando chega a notícia aqui para Jacó, é naquele momento que vem lá a frase, o teu filho José vive. Naquele momento o Espírito de Deus retornou a ele. Nós estamos falando de uma pessoa escolhida por Deus para seguir uma ordem espiritual no mundo, para um povo, mas a atitude dele de tomar uma decisão, eu escolho a tristeza. Só que tristeza não combina com Deus, porque Deus é alegria. Naquele momento, a Shekhinah, a presença de Deus, afastou. Deus se afastou dele? Não. Deus não se afastou. Mas como você está falando que Deus... Gente, pensa um pouquinho aí, para você não cair no erro que a religião fez a gente cair durante tanto tempo, que foi ensinado para a gente que Deus não está com aquele bêbado lá fora, que Deus não está nem aí com aquele drogado lá fora, que Deus não está nem aí com aquela menina que engravidou e foi jogada para a rua, que Deus não está nem aí com aquele que é ladrão, com aquele que é assassino. A atitude dessas pessoas vai ter um preço, mas falar que Deus não está nem aí com essas pessoas, isso é pensamento da religião. Deus não está ali ao lado da pessoa, mas Ele continua enviando anjos para cuidar dessas pessoas. Continua enviando anjos, sabe por quê? Porque essas pessoas, porque elas estão tomando decisões, são decisões que afastam a presença de Deus nelas. Então não tem como elas ouvirem a presença de Deus. E Jacó cometeu esse mesmo erro. O amor, a dor era tanto que ele declarou: agora eu vou descer junto com José e vou deixar minha alma se lamentar. Só que aí ele dá vazão à dor, à depressão, à tristeza. A vida dele nunca mais foi a mesma nesse sentido. Então esse tempo todo ele viveu o período de morte, sendo que um lado dele sabia e soube que o filho não estava morto. Em termos psicológicos, para não usar termos espirituais, que parte da vida dele, do ser dele, sabia que José estava vivo? O inconsciente dele sabia que José estava vivo, que tudo aquilo lá era uma artimanha. Só que o inconsciente não tinha como jogar essa informação para o consciente dele. Por quê? Porque ele estava entregue à dor. Se você ficar entregue à dor, a estes problemas, aquilo, você parou no tempo. E vai fazer escolhas que só geram dor. Aí tem um detalhe. Se você não leu o texto, você pode correr lá depois e dar uma vista nele, que diz assim: quando chegou a notícia que José está vivo, aí ele fala assim: José está vivo? Então agora eu vou me levantar e vou até ele. Só que aí ele teve medo de tomar essa decisão de ir, porque ele sabia nesses anos todos que Deus não tinha falado com ele. E aí, ir ao Egito, ele tinha um histórico familiar, e tinha a ordem de Deus que não era para ir para o Egito mais. E aí ele teve medo. Falou: e agora? Aí com essa decisão que a alegria voltou, que acertou energeticamente o ciclo da vida dele, e a ligação é refeita, Deus vem e fala com ele. Falar com as minhas palavras: levanta e vai, porque eu serei contigo nesse caminho. Por que também Deus seria contigo nesse caminho? Porque com a ida dele para o Egito, era desígnios de Deus, porque Deus tinha falado para Abraão: a tua geração será uma geração que ficará estrangeira, ou seja, refém num país estrangeiro. Agora, com a descida de Jacó no Egito, eles vão ficar lá 210 anos, que aí vai aparecer Moisés para libertar o povo. Tudo seguindo um rumo. Agora,
E José, que quando é vendido chega lá, você acha que ele se esqueceu dos sonhos dele, do que Deus tinha falado? E aí ele tem a perseguição daquela mulher, que era a mulher do patrão dele. Aí ele é colocado na prisão, fica 10 anos preso, e aí interpreta 2 sonhos de quem servia a mesa do faraó, que era o padeiro e o copeiro. E ele interpreta os 2 sonhos, um mostra que o cara ia voltar a servir a mesa do faraó, e o outro iria morrer. Aí isso se cumpre. Então ele fala, ali é entendido assim, José, confiou no copeiro, quando diz, agora que você estará diante do faraó, lembra-te de mim. E aqui vem uma frase muito sugestiva. Você não tem que confiar no homem. Há um texto famoso que fala que você não deve confiar no cavalo e nem nos cavaleiros. Que a tua dependência tem que estar em Deus. O ritmo da tua vida, o rumo da tua vida tem que ser de Deus. Isso para quem conhece a Deus. Para quem não conhece a Deus, ele tem que ter esse conhecimento lá com as doutrinas do outro lado. Que é espiritismo, tá? Que vai falar muito dessas coisas, que é da astrologia, do tarô, que é daquelas doutrinas que vêm lá da Índia, que é aquelas coisas todas, que vai dizer tudo as coisas que a Torá fala, praticamente com outros nomes. Mas se você tem esse conhecimento com Deus, então você tem que se pautar com aquilo que é conhecimento de Deus, e não o outro lado. Porque se você abandonar o lado de cá e você vai querer ficar com o lado de lá, vai criar uma confusão na tua cabeça, porque lá do lado de lá você também tem linhas de pensamentos. Assim como tem linhas de pensamentos dentro da igreja evangélica, tem linhas de pensamentos dentro do judaísmo. Você tem linhas de pensamentos dentro da filosofia. Você tem linhas de pensamentos em todo tipo de coisa, a própria medicina, você tem linhas de pensamentos. Então você tem que ser responsável com você mesmo para pegar uma linha e ir dentro dessa linha. E não ficar misturando, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Vai criar uma confusão na tua cabeça e no teu coração. Quer ver um exemplo? O lado que eu estou chamando de lá, que não tem nada a ver com o lado de demônio, essas coisas, nem com branco e preto, nem com céu e inferno, e nem com luz e trevas. O lado de lá que eu estou falando é o lado daqueles que praticamente não conhecem Deus. Eles conhecem Deus como uma consciência e como ser supremo. E do lado de cá que eu estou falando que eu conheço um padrão com Deus, então o lado de lá, ele vai saber que é possível e aprendeu via meditação fazer contato com o anjo da guarda dele. Certo? Aí do lado de cá, quem é mais do lado religioso, de evangélico, cristão de uma forma geral, ele vai olhar isso e vai falar assim, misericórdia, isso não existe. Quer dizer, para o católico existe, para o evangélico não. Para o judaísmo, isso é a coisa mais tranquila que tem. Porque se tem o conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento que eles estão falando de lá, de ter o contato com o seu guia espiritual, de onde vem essa informação? De dentro do judaísmo. Que não era judaísmo ainda, porque Abraão, ele começou com o nome hebreu, que deu origem aos hebreus, e dentro do povo hebreu, por causa do filho de Jacó, Judá, que dá-se o nome daquilo que você conhece hoje como judeu. Então o conhecimento ele vem de uma única fonte. E que foi passado de Adão até chegar a Abraão, e Abraão passa para os filhos, que vai seguir a árvore do lado de lá, e os outros vão seguir a árvore do lado de cá. Então essa aqui vai ser a árvore da vida, que vai ter os conhecimentos, que esse conhecimento vai estar refletido do outro lado também, com outros nomes, porque a vida deles é um outro mundo, é uma outra situação, não tem Torá e Mitzvot, lá é outro tipo de coisa. Só que a ideia do ensino de meditação de lá é a mesma ideia do meditação de cá.
porque a fonte é o mesmo. Aonde vai se chegar no mundo espiritual é o mesmo. Aí, lembrando você, né? Quando estava tendo um atendimento com a pessoa, estava aí tudo muito bem, maravilhoso. Aí chega num ponto, a mulher fala para ela, agora você fecha os olhos, você vai mentalizar tal, você vai fazer contato com o teu guia espiritual, com o teu anjo da guarda. Pronto, pá, travou. Porque a gente aprendeu lá atrás, no passado, que era você fazer contato com demônios. Mas agora, por mais que já estava vindo o entendimento que não é isso, ainda uma parte, pá, travou. Gente, não precisa ficar chocado não, porque se Jacó, que era esse homem, travou e ficou separado aí da palavra direta de Deus por tantos anos, o que dirá de mim e de você? Mas a responsabilidade é minha e sua. Para encerrar, voltando para o sonho do batida de asas lá, dizendo, olha, tem que insistir com aquele casal. Aquele casal precisa de ajuda, mas no caso a ajuda deles vai depender de uma atitude deles. Eles vão ter que, eu não sei se esse casal existe de verdade, se vai aparecer um casal aqui, mas pelo menos isso está servindo para mostrar que a gente, eu e você, na figura daquele casal, nós seremos impedidos de chegar a um lugar para receber a bênção, mas está dizendo que a responsabilidade é tua, é minha, de vencer esse obstáculo para receber a bênção. Porque nós temos a ideia, Deus é bom e vai fazer tudo por você. Nós não podemos ficar escondido nisso, que Deus é bom e vai fazer tudo, porque Deus vai querer ver a tua decisão. Se você não sair de um lugar para chegar no outro lugar, Deus queria a bênção para você, só que você não vai receber. E isso não vai significar que Deus é ruim. Mas um monte de gente fala, Deus não faz isso, porque Deus é bom. E a pessoa vai ficar sem a ação dela da mesma forma. Ela vai ficar pequena. Significa que Deus vai abandonar essa pessoa? Não, tira da tua cabeça. Deus não abandona ninguém. Acontece que Ele vai ter que mandar anjos para cuidar de você. Você vai ficar distante dele. Porque Ele se afastou? Não, você se afastou dele. Ele não se afastou de você. Porque se você fechou a porta de um contato direto com Ele, como Jacó fez, então agora ele passa a estar perto de você com os cuidados de um anjo para te ajudar. Até o dia que você vai tomar a decisão correta e vai abrir a porta de novo. Como Jacó fez. E como eu e você precisamos aprender a fazer. Essas experiências vai dando condições da gente abrir a nossa mente, o nosso conhecimento e expandir o nosso mundo, o nosso jeito de entender e confiar nas coisas. E tomar o cuidado, que é aquela orientação que Deus já me disse lá em 97. Nós estamos em 2021. Todo conhecimento que você aprende, não fique só com ele, esquece tudo o resto. Porque o conhecimento, ele é somatório. Ele vai sendo agregado. Se você pegar o conhecimento de agora, que você está tendo, daquilo que você estuda, e esquecer do resto, você vai paralisar a tua vida também. Achando que você vai abrir portas e você vai paralisar também. Tá? E no exemplo, no caso da época cristão, foi que o povo, quando começou a aprender a famosa oração forte, eles abandonaram a famosa oração fraca. Ou seja, o tempo que a pessoa gastava, no bom sentido, de buscar a Deus, orar a Deus, ouvir louvores, chorar, desfrutando daquele calor com Deus, ora, para que vai perder entre aspas, gastar esse tempo todo, se eu posso identificar que essa dor vem de fulano de tal, e eu posso falar, em nome de X pessoa, fulano, sai daqui agora, e a dor some e passa. Então as pessoas passaram a ter uma única atitude para ficar liberta, livre, mas elas perderam o melhor, que é aquele momento da presença de Deus. É o choro, é o momento que você está lendo alguma coisa e você é tomado por aquele fluxo que vem do alto e você começa a chorar e você entende as coisas. É um choro que não é um choro emocional, não é um choro biológico.
É um choro que vem lá do profundo do ser espiritual. Não pode perder essas coisas. Sonhos. Ter sonhos com dimensões de anjos, como eu te contei hoje. Você não pode perder essas coisas. Andando na rua e acontecer alguma coisa e você ter uma palavra de Deus, você não pode perder essas coisas. Agora você vai trocar tudo isso em detrimento de uma vida chamada feliz, materialista, seja materialista por dinheiro, por posição, por isso e aquilo. Você não pode fazer isso. Mas muitos fazem, vão continuar fazendo. E sabe uma coisa? Daqui a pouco nós vamos chegar lá nas pragas do Egito e você vai descobrir que a 8ª praga, que é a escuridão, você vai descobrir ali que muita gente do meio judeu não deixou o Egito. Morreram naquela escuridão. Por que morreram? Porque eles estavam totalmente ligados com o Egito. Você acha que é diferente hoje? Não é diferente, não. Então, não olha para a vida do outro. Lembra uma palavra que o Eterno trouxe aqui para nós um dia e falou: não se preocupe quem está do teu lado, quem está aqui, quem não está, quem faltou. Não se preocupa com isso. Porque aquele que faltou, aquele que não veio, o problema vai ser dele. Então, se preocupa que com você não olha para o lado, quem está do teu lado. Não dá. Não é assim. Aí tem uma frase que aquele pastor que conviveu com a gente tanto tempo aqui, quando ia final de ano, ia embora lá visitar a mamãe dele, ele vinha avisar: vou ficar fora de tal dia a tal dia. Ou seja, ele estava se referindo àquele famoso culto nosso de 31 de dezembro, onde Deus sempre falava e trazia palavras para o ano inteiro, né? Aí eu falava assim para ele: não se preocupa não, está sendo gravado. A resposta dele sempre foi o quê? Tá bom, eu posso ver depois, mas assistir depois é muito diferente de estar aqui, de ouvir aquela palavra na hora, de sentir aquele fluxo espiritual na hora. Estamos gravando aqui. Um monte de gente, dos nossos que não está aqui, pode ouvir depois. Pode ser abençoado no ouvir, porque o propósito é esse, mas não é a mesma coisa. A mesma coisa é o momento aqui, é o fluxo. E não se esqueça de uma outra coisa. Você tem que pensar na estrutura do mundo como se fosse tudo canudinho, aquele canudinho de refrigerante. Para cada um desse é um fluxo diário. E tem bênçãos da parte de Deus para a tua vida, que é hoje, que é agora, que vem por esses canudinhos, que você só vai receber hoje, ou naquele momento. Essa é a mesma ideia do sonho. Porque cada canudinho daquele é um fluxo ligado para cada dia, e há uma ordem de anjos da parte de Deus para trazer a bênção naquele fluxo para aquele dia. Aí a pessoa não está aqui, perdeu. Aí novamente, Deus não faz isso, porque Deus é bom, Ele não vai deixar de te curar porque você não estava aqui. Mas se o fluxo, a ordem era essa, você vai ficar sem estar curado, sim. Você vai ficar sem aquela bênção, sim. E Jacó ficou sem aquela presença divina durante esses anos todos, sim. Por quê? Porque ele tomou uma decisão equivocada. Então, isso que eu estou te falando, a Kabbalah é que fala. Aí o jeito mais fácil da gente imaginar, você imagina aquele pacote fechado de canudinho e ver, cada um daquele é um dia da tua vida. Todo o canudinho daquele está relacionado com um dia da tua vida. E tem situações que vêm para a tua vida como ordem divina para aquele dia. E se você não estiver naquele dia, naquela posição, você vai perder. E a culpa, você já está entendendo, não é de Deus, é sua. Tá bom? Então podemos parar aqui e devemos parar aqui.